Boa noite de novo. Não sei se a conexão hoje vai nos ajudar muito. Eu estou em um município de interior, né? Mas conforme combinado no dia de ontem, a gente vai abrir mais essa live no intuito de compartilhar, divulgar e entender como é que está o processo das avaliações externas hoje, né? No dia de hoje, para aquelas pessoas, para aquelas equipes que passaram por esse momento durante o dia. Eu gostaria de chamar a atenção, antes de mais nada, ao que eu tenho observado nos grupos do WhatsApp. Está existindo uma preocupação muito grande por parte de todos os servidores em registro, em reunir documentos, qual é a fonte de comprovação, etc. Pessoal, o Ministério da Saúde, volto a repetir, ele divulgou no último dia 25 o novo modelo de avaliação externa. Ele está muito mais simples, muito mais objetivo. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos nos atentar aos padrões essenciais. Vou dar um exemplo. O avaliador chega na unidade básica de saúde, por mais completa e municiada que aquela equipe esteja, se na sala de procedimentos não existir o registro das inalações, inalação é um padrão essencial. Todo o trabalho daquela equipe cai por terra. A nota automaticamente vai para ruim. Então, eu estou sugerindo que vocês comecem realmente pelos padrões essenciais. Tanto da atenção básica quanto da odontologia. Na atenção básica, os padrões essenciais de insumos e equipamentos, como por exemplo, régua antropométrica, balança infantil, a questão do preventivo, que é lâmina, porta-lâmina, fixador, escova cervical, espátula, espéculo. Isso é padrão essencial. Temos que deter isso. Mas não adianta eu deixar de registrar ou eu deixar de comprovar um acolhimento à demanda espontânea. Uma simples planilha, desde que bem fundamentada, bem registrada, atende esse padrão. Eu tenho todos esses padrões que necessitam de a presença física e não do registro. Mas eu não tenho, por exemplo, o registro. Infelizmente, a ausência desse registro deixa a equipe com classificação ruim. Em relação à parte da odontologia, os padrões essenciais são praticamente todos voltados ao equipamento. O mocho, as canetas de alta, de baixa, broca de alta, o cuspidor, o foco, né? Mas existem dois registros que são de fundamental importância e são essenciais. Só dois, que é a assinatura do odontólogo no momento das reuniões de equipe e a oferta tanto de consultas agendadas como consulta de demanda espontânea. São as duas únicas comprovações. Lembrando que para a odontologia, autoclave, luva e máscara são padrões essenciais. Depois que vocês tiverem a certeza de que esses padrões estão atendidos, de que vocês têm como comprovar os documentos, os registros, aí sim a gente começa a pensar em ganhar pontos nos padrões estratégicos. E por final, os padrões gerais. Pessoal, o Ministério da Saúde extinguiu pontuação de todo o elenco de medicação. Um alívio muito grande para as equipes, pois alguns medicamentos sempre eram ausentes nas farmácias, seja ela centralizada ou não. Como também o Ministério da Saúde, ele pergunta, na maioria das vezes, se existe ou não. Só há necessidade de comprovação documental quando a pergunta vier logo abaixo, existe documento que comprove. Agora há pouco, em um dos grupos, houve uma certa discussão em relação à questão do pé diabético. Vou dar mais esse exemplo. O questionamento era: existe a consulta para o pé diabético? Ponto. Não existiu a pergunta de documentação que comprove. Então sim ou não. Se você tiver o documento comprobatório, ótimo, mas não será ele o que de fato definirá se o avaliador entendeu que sim ou que não. Diferente, por exemplo, também da ata de adesão, do termo de compromisso. Estes sim são solicitados os documentos comprobatórios.
como também aqueles atendimentos da equipe de enfermagem prioritários, que são hipertensão, diabetes, saúde da mulher, né, a questão do preventivo, da citopatologia e o pré-natal. Esses 4 são essenciais. Se a equipe realiza a consulta, como ela consegue comprovar? Logo abaixo no manual, ele vem perguntando se existe o aprazamento, se é realizado a busca ativa para a coleta atrasada, se existe o registro de coleta alterada, se a equipe recebe o exame de VDRL a tempo, por exemplo. Só existe a necessidade de comprovar documentalmente o que na pergunta logo abaixo vier, existe documento que comprove. Ponto. Na versão da avaliação externa passada, muitas perguntas, muitos tópicos existiam logo embaixo o padrão, como também a necessidade de comprovar. Como exemplo, busca ativa. Ele vai perguntar se é feito. É sim ou não. O documento, ele vai enriquecer o momento da entrevista, mas não é ele que vai pontuar ou não aquela equipe para aquela questão, por exemplo. Devido ao... eu acho que tem muita gente assistindo agora, então eu não estou conseguindo visualizar os comentários, certo? Então eu vou falar à medida. Eu acho que hoje a minha grande preocupação, pelo que eu acompanhei nos grupos do WhatsApp, né, o pessoal sendo avaliado, o que eu uso como documento ou não, eu vou abrir aqui o manual de avaliação externa, rapidamente. O 2017, tá? É o mais atualizado, não adianta a gente buscar o anterior, porque não é ele que vai ser o utilizado, né? Então a gente vem aqui, o primeiro padrão essencial, na parte do módulo 1, avaliação da estrutura física da atenção básica, deixa eu só me localizar, só mais um segundo. O primeiro padrão essencial é quais os dias da semana que a unidade funciona. Ou seja, como que eu atendo isso? Uma placa pode ser impressa, pode ser de acrílico, pode ser de vidro, pode ser manuscrita. O importante é que a informação esteja disposta em local visível, tanto ao público, aos servidores e ao avaliador. Certo? Que horas abre? Que horas fecha? Quais os dias abre? Quais os dias fecha? Padrão essencial. Mas e a escala, Paulo? Os profissionais, o cardápio? Gente, isso são padrões gerais. O telefone de ouvidoria são padrões gerais. Mas de nada adianta a gente se preocupar muito em atender esses padrões gerais e estratégicos se eu esqueci, por exemplo, de registrar a retirada de ponto na parte dos procedimentos, que é padrão essencial. Não adianta nada a gente fazer tudo isso e eu não possuir uma régua antropométrica. Então é necessário a gente assegurar o total cumprimento dos padrões essenciais. Feito isso, aí sim, vamos buscar melhorar a nossa pontuação. Como? Sejam pelos padrões estratégicos, sejam pelos padrões gerais. Gostaria de aproveitar o vídeo, tecer uma crítica ou uma observação. Interpretem como achar melhor. O Ministério da Saúde retirou todos os medicamentos enquanto padrão. A penicilina, sulfato ferroso e vitamina A, que antes eram essenciais, agora nem classificados enquanto padrão são. Apenas se a unidade aplica a penicilina, nem a presença dela eles querem verificar. Mas em compensação, na parte da odontologia, se vocês se debruçarem, e quem é odontólogo ou auxiliar em saúde bucal, técnico em saúde bucal, coordenador da parte de saúde bucal, perceber, pede alicate ortodôntico, pede modelo de gesso, pede endodontia, equipamentos, raio-x. Eu entendo que deveria ter. Mas por que eu estou inserindo pontuação estratégica nesse tipo de item, se ele é de uso do Centro de Especialidades Odontológicas, o CEL? Fica aí essa pergunta no ar. Ele tira do medicamento, tira do propanolol, do captopril, da hidroclorotiazida, né, que são medicamentos prioritários. Eu tendo ou não medicamento, não interfere na pontuação. Mas eu tenho a obrigação de fazer a consulta. Agora, se eu não tiver um alicate ortodôntico, que você só usa para cortar fio de aparelho, desculpa a maneira que estou exaltado,
você perde o padrão. Então assim, eu tô vendo que muitas equipes, é interessantíssimo esse momento, tá riquíssimo, tá válido, tá legal. Mas, por exemplo, as práticas integrativas, elas não vão pontuar, é mera coleta de dados. A caixa de emergência na sala de procedimentos, ela vale, isso sim. O que vai dentro dela vai de acordo com o perfil do município. Que eles vão olhar se tem scalp, gelco, garrote, adrenalina, com certeza sim. Mas eles não vão aumentar ou diminuir a pontuação por isso. Segundo a técnica me informou ontem via telefone do Ministério da Saúde. Então eu vou continuar descendo aqui para a gente ficar preso aos padrões essenciais. Por isso que eu gostaria de muita atenção de vocês em relação a isso, né? Eu vou correndo, eu tô descendo o vídeo aqui, desculpa até eu não estar prestando muita atenção, só para eu poder conseguir visualizar os próximos padrões essenciais. Padrão essencial, aparelho de pressão adulto. Esse sim tem que estar em funcionamento. Porque se eu tiver o aparelho infantil, se eu tiver o esteto infantil, se eu tiver a braçadeira para obeso, se eu tiver a balança de 200, padrões estratégicos gerais, mas eu não tiver a régua antropométrica, eu não tiver a lâmina para fazer o preventivo, tudo isso que eu apresentei como evolução, como uma unidade mais equipada, mesmo assim, aquela nota daquela equipe será ruim. Então, gente, o vídeo de hoje era só para dar um pouco de pedir para vocês terem ir elencando. Vamos começar pelos essenciais. A nota é unificada. Não adianta olhar só a parte. Nós temos que olhar o todo, né? Então, a odonto, a atenção básica, todos vocês precisam de estar em perfeita sintonia e sincronia. Porque o erro de um provoca a ruína de toda uma equipe. Como assim? A sucessão de acertos, uma nota muito bem qualificada, uma equipe muito bem avaliada e, consequentemente, né, uma satisfação, um reconhecimento e a vitória. É gostoso, né, a gente receber uma classificação boa, a gente ser bem avaliado, mostra que todo o nosso esforço foi recompensado. Mas não deixem de se prender no início aos essenciais. Amanhã eu volto a fazer mais um vídeo para não ficar muito prolongado, nem muito grande e extenso, né, para que a gente consiga ter uma interação também, em relação à parte do processo de trabalho da enfermagem, certo? Amanhã a gente vai discutir alguns itens, nós vamos discutir alguns itens, porque eu gostaria que vocês fizessem uma análise, fizessem uma varredura no dia de amanhã no trabalho de vocês, se realmente vocês têm ou não todos esses padrões essenciais como comprovados. Outra, no final do manual, deixa eu só falar a página para vocês. Na página 106, 107 e 108 do novo manual instrutivo, existe a lista de documentos que são necessários à comprovação. Esse sim, vocês têm que apresentar. Mas não vamos buscar nos insuflar, nos municiarmos de documentos, de registros, protocolos, fluxogramas, que não tem peso de pontuação, sendo que nós não terminamos aqueles que realmente determinam a classificação da nossa nota. Então, assim, a única coisa que eu tenho percebido hoje em relação ao dia dos grupos, das avaliações, né? Vamos tentar eliminar os essenciais, não deixar aquela equipe ser classificada como ruim. Para aí sim, a gente começar a tentar puxar melhores resultados, tá bom? Podem deixar os comentários, no vídeo de amanhã eu começo por eles e aí a gente dá entrada ao resto do assunto. Um forte abraço, fiquem com Deus, sucesso, muita calma no dia de amanhã, aquelas pessoas que serão avaliadas, tá bom? Mas vamos focar nisso aí. Um abraço a todos.